Ô Bahia, quem é o campeão dos campeões? É o Bahia, quem é que carrega a multidão? É o Bahia, time de raça e tradição. Bahia é campeão dos campeões. Bahia, Bahia e os outros com o professor Vicente. Deixe seu like, inscreva-se no canal. A nossa meta é 500 até outubro. Inscreva-se, deixe seu like, compartilhe. Vamos que vamos. Vamos falar sobre a direção de futebol do Bahia e a expectativa do Bahia na Série A. Bem querido, bem querida, estamos diante de uma situação quando nada preocupante e é muito importante acender o sinal de alerta. Bahia já está no segundo turno. Na verdade, as rodadas sequentes têm ajudado o Bahia. A derrota do Santos ajudou o Bahia a permanecer aonde está na tabela. Mas já chegou a hora da direção de futebol prestar atenção. Estamos na contagem regressiva que vai mostrar se o Bahia continua ou não na Série A. E nós temos aí na pessoa do Cadu Santoro a responsabilidade sobre a continuidade do Bahia na Série A ou a queda, a volta do Bahia para a Série B. É importante notar que o Bahia foi comprado pelo Grupo City na Série A. O Bahia fez muito esforço para sair da Série B. E a gente percebe que toda a trajetória da entrada do Grupo City para com o Bahia não foi uma trajetória assertiva. Todos os jogadores praticamente do elenco passado, com pouquíssimos remanescentes, foram dispensados. Cria-se um time do zero, com muitos garotos. Há equívocos, então, dificuldades são enfrentadas nos campeonatos regionais. O Bahia vence o Baiano, mas não convence. O Bahia sai de forma vergonhosa do campeonato do Nordeste e vai se arrumando, vai tentando se reforçar, novos jogadores chegam, a qualidade do elenco muda, mas os resultados não mudam quase nada. Alguma coisa está errada, seu Cadu Santoro. E você é a pessoa que está no Bahia para administrar, para resolver, para decidir. Você nos representa. Você não pode deixar para o final. Não temos mais tempo. O trabalho de Renato Paiva já foi mais que suficiente no Bahia. Renato Paiva já teve mais de 7 meses para conseguir maturar o time. Renato Paiva já recebeu reforços de qualidade, mas o time não consegue evoluir. E a impressão que temos é que a irregularidade dos jogadores acaba sendo uma involução. Fala-se muito em evolução, porque a gente pode perceber que de um jogo para outro parece ser um outro time. O técnico, quando é entrevistado, procura colocar o jogo sempre a seu favor.
mostrando que tem feito tudo correto, mas futebol é resultado. Futebol é muito simples. Quem vence e quem alcança a quantidade de pontos é quem permanece. Não precisa ser grande intelectual para compreender. O time pode ter uma performance excelente, um aparente maravilhoso desempenho, mas se não conseguir os resultados, não chega a lugar nenhum. Portanto, é preciso que se reconheça que o trabalho de Renato Paiva não está sendo um trabalho bem sucedido. Por muito menos que isso, no futebol brasileiro, os técnicos são demitidos. Eu, particularmente, não sou a favor de mudanças constantes de técnicos. Não acho isso ser a solução. Mas o Bahia já mudou o elenco, já se reforçou por 2 vezes e os resultados não chegam. Agora está na hora, sim, de mudar o técnico. Paiva tem afirmado em várias coletivas que ele está seguindo a ideia do grupo. O jogo propositivo é a ideia do grupo. Se é a ideia do grupo, qualquer outro técnico capaz de assimilar a ideia do grupo pode levar o Bahia para frente. Mas não tem dado certo com o Renato Paiva. Razões não entendemos. Talvez a transmissão, talvez nos treinos os jogadores não conseguem assimilar o treino na hora do jogo. E isso é um problema. É um problema de quem transmite. Quando queremos ser entendidos, precisamos transmitir da melhor maneira possível. E o que a gente percebe no campo é que os jogadores, eles não chegam a concluir todo o pensamento propositivo do Renato Paiva. Que as falhas maiores na defesa e no ataque. O time tem caído bastante no seu desenvolvimento. E não está numa posição pior na tabela, porque o Campeonato Brasileiro esse ano realmente é um campeonato à parte. O Botafogo isolado lá em cima, uma luta entre Flamengo, Grêmio e Palmeiras, os demais ali lutando pelo meio, e entre o 14º e o 20º, a quantidade de pontos é bem pequena. Talvez por isso o Bahia não esteja em situação muito melhor, porque também tem muitos outros que estão piores. Mas a gente pode perceber que o acúmulo de pontos do Bahia do primeiro turno é quase nada. E a situação para chegar ao segundo turno e permanecer na Série A está se complicando cada vez mais. Mas ainda há tempo. Ainda há tempo, senhor Cadu Santoro, de se fazer a troca. Renato já mostrou tudo o que podia mostrar. Ele apresenta muitas dificuldades na leitura de jogo quando o time está jogando, nas variações que tem que fazer, nas trocas de jogadores, no tempo da troca. Isso tem prejudicado o time. De outra sorte, também os jogadores precisam ser chamados a atenção, porque é um privilégio para eles estarem no Bahia City. E a gente percebe que as coisas estão sendo levadas não tão a sério. Precisa haver mais preocupação, precisa haver mais indignação. O Bahia precisa correr atrás. Não é possível que um time consiga desenvolver um jogo na qualidade que foi contra o Bragantino e depois desaprenda tudo e fique numa situação terrível. Por isso queremos fazer aqui um apelo, um sinal de alerta, senhor Cadu Santoro. Por favor, enquanto há tempo, não permita que o Bahia caia. Não permita que o Bahia volte para a segunda divisão. Você é o diretor,
é também um representante do Grupo City. Não desmoralize o Grupo City, fazendo que o Bahia volte para a segunda divisão. Por favor, está na hora dessa mexida. Está na hora de trocar de técnico. Bora Bahia! Bora Bahia!